Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula na nossa pós-graduação em Direito Constitucional, no nosso curso da Estácio em parceria tecnológica com o SERES. Nessa aula nós vamos começar do módulo 2 da nossa pós-graduação em Direito Constitucional e eu dou as boas-vindas aos nossos novos alunos, bem como aqueles que já estavam conosco no módulo 1. Eu também gostaria de agradecer a vocês pela confiança, gostaria de agradecer a Estácio e ao SERES por confiar em nós na coordenação desse curso de pós-graduação em Direito Constitucional, em conjunto com a minha querida amiga, a professora Flávia Bahia, que junto comigo coordena este curso. Bom, eu gostaria de relembrar os nossos endereços nas redes sociais, que são estes que você vê na sua tela agora. No Facebook, www.facebook.com/prof.roberionunes e no Instagram, @prof.roberionunes. Fica o nosso convite para que você nos siga nas redes sociais e fique atualizado com as últimas novidades do direito constitucional e também do direito público. Nessa aula, nós vamos abordar alguns aspectos da teoria geral dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. E vamos começar com uma questão terminológica. Eu mencionei que vamos estudar aspectos relativos aos direitos humanos e aos direitos fundamentais. Qual é a diferença técnica entre direitos humanos e direitos fundamentais? Direitos humanos são aqueles reconhecidos no plano internacional, em declarações, tratados e convênios, dentre outros documentos internacionais. E eu chamo a atenção para o fato de que um dos princípios das nossas relações internacionais é justamente a prevalência dos direitos humanos, conforme nós encontramos no artigo 4º, inciso 2º da nossa Constituição. Portanto, quando falamos em direitos humanos, estamos sendo rigorosos assim, no plano terminológico, nós estamos falando de direitos reconhecidos internacionalmente. Já direitos fundamentais são aqueles positivados no plano interno de cada Estado, especialmente no texto constitucional. No Brasil, esses direitos estão positivados na Constituição, por toda a Constituição, com destaque para o título 2 da nossa Lei Maior, no qual se encontra, por exemplo, o artigo 5º, que traz um rol de direitos fundamentais muito importante. Então, quando nós falamos em direitos humanos, estamos, se nós formos rigorosos tecnicamente, estamos nos reportando a direitos reconhecidos internacionalmente. Quando mencionamos direitos fundamentais, estamos falando em direitos positivados internamente em um dado Estado. E por que é que muitas vezes estas expressões direitos humanos e direitos fundamentais são utilizadas indistintamente? Isso ocorre porque, na maior parte das vezes, os direitos humanos são positivados também internamente como direitos fundamentais. Os mesmos direitos reconhecidos no plano internacional são trazidos para o interior do ordenamento positivo de um determinado Estado, se transformando também em direitos fundamentais. Isto, aliás, é desejável. É desejável que cada Estado positive no seu plano interno os direitos humanos já reconhecidos internacionalmente. Por exemplo, existe tanto o direito humano à vida, previsto em vários documentos do direito internacional, por exemplo, no artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como também o direito fundamental à vida, previsto no artigo 5º caput da nossa Constituição. Então, por isso, muitas vezes as pessoas utilizam essas expressões indistintamente. Mas, a rigor, se nós formos rigorosos tecnicamente, direitos humanos têm um significado e direitos fundamentais têm um outro
significado. Bom, um outro detalhe é o seguinte: estamos falando em direitos humanos, direitos fundamentais. Quando se fala em direitos, se quer apontar, ainda que implicitamente, a existência de uma relação jurídica obrigacional, de uma obrigação jurídica. E toda obrigação jurídica envolve 3 elementos básicos: um credor, um objeto e um devedor. Quando nós estamos falando de direitos humanos ou de direitos fundamentais, em uma visão clássica, os elementos desta relação jurídica obrigacional são os seguintes: o credor é o ser humano, é a pessoa, direitos humanos. Portanto, o credor desses direitos é o ser humano. O objeto é uma prestação ou abstenção ligado à dignidade da pessoa humana. Aqui eu relaciono o objeto à dignidade da pessoa humana, entendendo esses direitos do ponto de vista material como sendo direitos essenciais à dignidade da pessoa humana. E o devedor desses direitos, o devedor clássico, é o Estado. Portanto, quando falamos em direitos humanos e direitos fundamentais, nós não estamos falando em meros interesses ou vontades ou pretensões destituídas de coercibilidade jurídica. Não. Quando falamos em direitos humanos e direitos fundamentais, estamos falando de obrigações jurídicas que, numa visão clássica, tem como credor o ser humano, como devedor o Estado e como objeto uma prestação ou abstenção vinculada à dignidade humana. Então, é algo muito importante, é uma construção jurídica muito importante para cada um de nós. Mas como nós chegamos até aqui? Como surgiram esses direitos? Como nós chegamos neste estágio de entendimento que inclui reconhecer a existência de direitos de uma pessoa pelo simples fato dessa pessoa ser, obviamente, um ser humano. Esses direitos, eles são fruto de um processo histórico, evolutivo, lento, gradual e constante da humanidade. Esses direitos, eles não nos foram dados pela natureza. Nós não estamos falando aqui de algo dado, de algo que existe na natureza. Estamos falando de um construído. Na verdade, nós estamos falando de algo que aparece na história da humanidade. Estamos falando de algo que pertence à cultura. Nós estamos falando de um rol de direitos que o ser humano, na sua evolução histórica, construiu. Isso foi construído até chegarmos à ideia de que, pelo simples fato de sermos seres humanos, temos o direito a ter direitos básicos e essenciais. Isto é da Hannah Arendt. O direito a ter direitos. Os direitos humanos são os direitos básicos que nós temos a partir da condição humana. Nós temos o direito a ter determinados direitos, que são os direitos humanos. A esse respeito, eu destaco aqui um trecho da obra da Hannah Arendt, que diz o seguinte: só conseguimos perceber a existência de um direito a ter direitos, e isto significa viver numa estrutura na qual se é julgado pelas ações e opiniões, e de um direito a pertencer a algum tipo de comunidade organizada, quando surgiram milhões de pessoas que haviam perdido esses direitos e não podiam recuperá-los.
A igualdade, em contraste com tudo que se relaciona com a mera existência, não nos é dada. A igualdade resulta da organização humana, porquanto é orientada pelo princípio da justiça. Não nascemos iguais, tornamo-nos iguais como membros de um grupo por força da nossa decisão de nos garantirmos direitos reciprocamente iguais. É um trecho da obra As Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt. Então observem que o direito a ter direitos não é algo dado. A igualdade, o direito a uma igualdade, o direito a ter direitos não é dado, não aparece na natureza. É algo que resulta da organização humana, é algo que é fruto da nossa decisão de adotarmos esses direitos. Então, isto é muito importante. Se nós formos lembrar aqui do grande Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. A pedra é algo dado pela natureza, o caminho é construído pelo homem. Então os direitos humanos e os direitos fundamentais não são algo que nos foi legado pela natureza, não é algo da natureza, não é uma montanha, não é um rio que existe naturalmente, é algo que foi construído pelo ser humano. É algo que foi construído pela cultura humana na sua história. Ainda a esse respeito, destaco da obra do professor Celso Laffer o seguinte trecho. Daí a conclusão de Hannah Arendt, calcada nas displaced persons, isto é, pessoas deslocadas, apátridas sem cidadania, e na experiência do totalitarismo, de que a cidadania é o direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade e direitos dos seres humanos não é um dado, é um construído da convivência coletiva, que requer o acesso ao espaço público. É este acesso ao espaço público que permite a construção de um mundo comum através do processo de acessão dos direitos humanos. É um trecho da obra do professor Celso Laffer, A Reconstrução dos Direitos Humanos, um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. Então é importante lembrarmos disso. Os direitos humanos e os direitos fundamentais foram construídos no correr da história, são fruto da cultura humana. Portanto, se nós construímos esses direitos, nós temos que ficar alertas, porque eles também podem sucumbir. Se nós não lutarmos pela sua manutenção, eles podem ser destruídos. Não há garantia de que teremos sempre esses direitos, porque eles não são uma montanha, um rio, o ar, o mar. Eles foram construídos, e se foram construídos, infelizmente, eles podem vir a ser destruídos. Então são direitos que foram construídos no correr da história, são fruto da cultura humana. Nesse contexto, há uma íntima relação entre os direitos humanos, os direitos fundamentais e o constitucionalismo. A adoção de direitos pela Constituição e de direitos humanos como sendo direitos fundamentais, ou seja, a constitucionalização dos direitos, é uma das características do Estado constitucional moderno. É uma das características da Constituição em sentido moderno. A Constituição em sentido moderno é um documento escrito que garante direitos e limita o poder. Esses direitos são os direitos humanos que são transformados em direitos fundamentais. Então, há uma íntima correlação entre o tema que estamos estudando, direitos humanos e direitos fundamentais, e o constitucionalismo, porque são noções que se desenvolveram no correr da história. Tanto a noção de direitos humanos, como a noção de Estado constitucional moderno e de Constituição em sentido moderno, que tem como marco a Constituição norte-americana de 1787. Mas a história dos direitos humanos não começa no final do século XVIII, em 1787,
quando tivemos o advento da primeira Constituição escrita em sentido moderno, que foi a Constituição dos Estados Unidos, quando tivemos também ali no final do século XVIII a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e o surgimento daquilo que hoje conhecemos como sendo a primeira geração de direitos humanos. Na verdade, a história dos direitos humanos é muito mais antiga do que o final do século XVIII. A doutrina aponta reminiscências históricas muito anteriores a este período. Podemos falar, inclusive, em antecedentes remotos e antecedentes próximos. Os antecedentes remotos ligados à antiguidade clássica, ao período axial, ao cilindro de Ciro, e os antecedentes próximos ligados ao constitucionalismo inglês, ao constitucionalismo francês, ao constitucionalismo norte-americano. Então podemos ter esta distinção entre antecedentes remotos e antecedentes próximos. Quanto aos antecedentes remotos, eu quero falar algumas palavras aqui sobre o período axial. A ideia da existência de um período axial que abrange o século VIII a.C. até o século II a.C. é uma ideia do Karl Jaspers. O Karl Jaspers entende que o eixo da história da humanidade foi alterado profundamente nesse período que ele chama de período axial. Nessa época, 5 dentre os maiores pensadores da humanidade, 5 pensadores que influenciaram enormemente o pensamento da humanidade, viveram. E é interessante que eles não se conheceram, não chegaram a se conhecer, mas eles viveram nesse período, que é um período que vai do ano 600 ao ano 480 a.C. Quem foram esses 5 grandes pensadores? Pitágoras, na Grécia, Zaratustra, na Pérsia, Confúcio, na China, Buda, na Índia e Deutero Isaías, em Israel. Estas pessoas começaram a perceber, mesmo sem se conhecerem e em lugares diferentes, eles começaram a perceber que a humanidade não poderia ser dirigida por mitos e fantasias irracionais. E eles fizeram surgir novas concepções de pensamento que substituíram as antigas explicações mitológicas anteriores sobre o mundo e o homem. Nesse período surgem os grandes princípios, as grandes ideias e as grandes diretrizes fundamentais da vida que são observadas até hoje pela humanidade. Dentre esses princípios que surgem nesta época, está a ideia, o princípio de que os homens são iguais, porque eles são dotados de razão e liberdade. E, inclusive por isso, e exatamente por isso, eles também são responsáveis. Então a ideia de igualdade, de um comportamento à luz da razão, a ideia de liberdade, a ideia de responsabilidade surge nesse período. Pela primeira vez, os seres humanos são vistos à luz de uma igualdade essencial, como seres livres e racionais, embora, obviamente, possuam múltiplas diferenças entre si. Essa ideia de igualdade foi reforçada com a unificação de Deus, com o monoteísmo, especialmente em Israel. Por que o monoteísmo auxiliou a ideia de igualdade? Porque o monoteísmo traz a ideia de um Deus único. É um Deus único do qual todos nós somos filhos. Esta é a ideia base do monoteísmo em Israel. Se todos somos filhos de um mesmo Deus, se não vigora a ideia de que cada um tem um Deus diferente do qual provém, se todos somos filhos de um mesmo Deus, nós somos iguais, porque somos todos oriundos de um mesmo Deus. Então somos irmãos, somos iguais. Então foi uma contribuição do monoteísmo para a ideia de igualdade. Ainda no período axial,
aparece um marco importantíssimo para a história dos direitos humanos. É o cilindro de Ciro. O cilindro de Ciro é um cilindro de argila cozida, é um cilindro pequeno, ele tem 22 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura, em forma de barril. Ele é datado do século VI a.C., ele foi descoberto em 1879 nas ruínas da Babilônia, na Mesopotâmia, o Iraque atual, e este cilindro contém uma declaração de Ciro o Grande, rei da Pérsia daquela época. Esta declaração de Ciro seria a primeira declaração escrita de direitos que nós podemos chamar hoje de direitos humanos, especialmente porque essa declaração inclui trechos sobre a vedação à escravidão e a garantia da liberdade religiosa. Ciro o Grande, ele libertou todos os escravos e ele garantiu naquela época que todos poderiam adotar os deuses que quisessem. Então é um documento muito importante, este cilindro de Ciro. E eu trago aqui para vocês uma fotografia do cilindro de Ciro, que está na sala 55 do Museu Britânico em Londres. Se algum de vocês for visitar Londres, eu sugiro que visite o Museu Britânico e lá na sala 55 vocês encontrarão o cilindro de Ciro, essa declaração maravilhosa, magnífica da história da humanidade, que é um marco da história dos direitos humanos. Bom, ainda nesse período, no século V a.C., surgem a filosofia, a democracia ateniense e a tragédia grega. A filosofia estabelecendo uma ligação entre a verdade e a razão humana, de maneira que o indivíduo começa a exercer sua faculdade crítica racional da realidade. Então, a razão passa a estar relacionada a uma análise crítica da realidade. Então, a realidade é vista à luz da razão. O direito passa a ficar acima dos detentores do poder. Seja o direito como produto dos deuses, as leis imemoriais dos deuses, seja o direito como produto dos homens, as leis dos homens. Isso nós encontramos, por exemplo, na democracia ateniense. Firmou-se a ideia de que as leis imemoriais dos deuses devem prevalecer sobre as leis dos homens. Então, além de entendermos o direito, ora como leis dos deuses, ora como leis dos homens, começamos a ver aqui também algo da hierarquia das leis. As leis dos deuses são leis superiores às leis dos homens. E isso será muito importante, essa ideia de hierarquia. Hoje nós trabalhamos com isso, por exemplo, no controle de constitucionalidade. Então, é algo que vem desse período que é muito importante, o período axial. Neste período axial surge também a ideia da existência de leis universais, leis não escritas, válidas para todas as pessoas e todos os povos. E aparece assim a concepção de justiça natural. O direito natural surge nesse período e está presente também no estoicismo. Seja esse estoicismo o grego, de Zenão de Cítio, Cleantes de Assos, Crísipo de Solis, seja o estoicismo romano, de Epicuro, Sêneca, etc. Depois do período axial, mas ainda dentre os antecedentes remotos, nós encontramos outros marcos da história dos direitos humanos, que são o pensamento de Santo Agostinho. Santo Agostinho viveu entre 354 a 430 depois de Cristo. Santo Agostinho concebeu o direito natural numa perspectiva cristã. E encontramos também, por exemplo, o pensamento de São Tomás de Aquino. São Tomás viveu entre 1225 e 1274. São Tomás de Aquino promoveu a junção das ideias aristotélicas com a moral cristã e a razão divina.
Então, temos todos esses fatos, todas essas contribuições dentre os chamados antecedentes remotos dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Mas, além desses antecedentes remotos, nós temos ainda antecedentes que chamamos de antecedentes próximos. O que é que podem ser considerados antecedentes próximos dos direitos humanos? Em primeiro lugar, um conjunto de documentos escritos, vinculados principalmente aos constitucionalismos inglês, francês e norte-americano, e também vinculados às Nações Unidas, que foram documentos que influenciaram decisivamente a formação do entendimento atual acerca dos direitos humanos. Então, alguns documentos históricos, documentos escritos, são considerados antecedentes próximos dos direitos humanos. Além desses documentos, também consideramos antecedentes próximos as linhas de pensamento de vários autores e filósofos. Por exemplo, Thomas Hobbes, Hugo Grocio, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Kant, Thomas Jefferson, Lafayette, etc. Dentre esses documentos históricos que são considerados antecedentes próximos dos direitos humanos, podemos citar estes aqui. A Carta de Coroação de Henrique I, chamada de Carta de Liberdades e Garantias do Cidadão, de 1100, que é um documento que influenciou a Magna Carta Libertatum de 1215, que seria o primeiro documento escrito no qual o monarca absoluto reconhece limites ao seu poder, inclusive reconhece o direito de ser atacado caso descumpra esses limites. Também incluímos nesses documentos a Petição de Direitos de 1628, o Habeas Corpus Amendment Act. Até aqui temos documentos do constitucionalismo inglês, o Corpo de Liberdades de Massachusetts e a Forma de Governo da Pensilvânia, aqui é do constitucionalismo norte-americano, o Bill of Rights inglês, de 1689, a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, de 1776, aqui retornamos ao constitucionalismo norte-americano, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Assembleia Constituinte Francesa, o Bill of Rights, este aqui, o Bill of Rights norte-americano, composto pelo conjunto das 10 primeiras emendas à Constituição de 1787. Essas 10 primeiras emendas, elas entraram em vigor em 1791. A Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos do Homem, da ONU, de 1948. Então, são alguns dos principais documentos que compõem os antecedentes próximos da história dos direitos humanos. Muitos desses documentos são, como vimos, pertencentes ao constitucionalismo inglês, francês e norte-americano, e são basicamente os mesmos documentos da evolução histórica do constitucionalismo, que nós estudamos esses documentos no módulo 1, na aula sobre constitucionalismo. Então, nós vamos reportar a esta aula o estudo da maior parte desses documentos. Nós estudamos a Magna Carta, a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. São documentos que merecem destaque e muitos deles estudados na aula de constitucionalismo no módulo 1. E eu vou querer tratar nesta aula aqui de outros aspectos e detalhes importantes da história dos direitos humanos que não dizem respeito propriamente aos documentos que nós estudamos em outro momento do curso. Então, vou dar destaque aqui a temas e aspectos da evolução histórica que não são estudados na aula de constitucionalismo, porque na aula de constitucionalismo nós já vimos alguns desses documentos. Bom, eu continuarei esse tema logo depois do nosso primeiro intervalo.